Fala pessoal, tudo bem? Na aula do CAD de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre funções e para a gente fazer uma questãozinha muito legal do Enem, a gente vai estar como sempre relembrando um pouco os conceitos aí sobre um tipo específico de função, a função do primeiro grau. Então vem comigo que a gente vai botar para torar nessa questãozinha de hoje, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, no Relembrando de hoje, a gente vai estar trabalhando a função do primeiro grau, também chamada de função afim, um jeito um pouco mais elegante de falar a mesma coisa. E depois eu vou estar comentando um pouco do gráfico, porque a questão de hoje vai estar envolvendo um pouco desses conceitos. Mas antes da gente partir para a conta, né, essa parte mais prática da coisa, é legal a gente entender melhor o que significa uma função. Né? Um breve comentário, né, só para vocês terem um vislumbre mais claro. Uma função, o que quer dizer que y é uma função de x? É uma pergunta muito clara que vocês podem ter na cabeça de vocês. Y é uma função de x quer dizer que y ele depende de x de alguma maneira. Ou seja, se eu jogar valores de x aqui diferentes, eu vou estar obtendo valores de y que possivelmente vão ser diferentes também. Isso quer dizer que y ele depende de x. Ou seja, como eu vario x, eu vario o meu y. Beleza? É muito importante deixar claro. Ele é uma função do outro. Show? E no caso de ser uma função do primeiro grau, a gente tem uma coisa um pouco mais particular. O y, ele é uma função de x, o que significa essa anotaçãozinha aqui um pouco mais elegante, né? Dizer que é um f de x. É basicamente que y é uma função de x. E essa função, ela tem essa carinha aqui, essa cara peculiar, que é a x mais b. Em que a é o que eu chamo de coeficiente angular, e B é o que eu chamo de coeficiente linear. Eu não vou estar entrando muito a fundo nesses detalhes nessa aula, mas em alguma outra oportunidade, com certeza, vou estar brincando um pouco mais com vocês sobre esses coeficientes aí. Mas por hora não vai ser tão importante o nome, mas é saber que ela tem esse formato quando é uma função do primeiro grau, beleza? Show de bola. Agora a gente vai para o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é uma reta. Essa reta aqui eu botei uma reta decrescente, uma reta que cai quando eu aumento o x, mas poderia ser perfeitamente uma reta crescente também, não teria problema algum, beleza? Eu estou escolhendo ser decrescente por gosto pessoal, beleza? Então eu tenho aqui uma reta em que todos os pontos que estão sobre essa reta, nesse meu gráfico y em função de x aqui, esse meu gráficozinho aqui, né, todo esse meu plano, basicamente todo mundo que está sobre essa reta azul é um cara que satisfaz a minha função do primeiro grau. Ou seja, é um cara que, se eu jogar o valor de x lá, vai aparecer o valor de y correspondente aqui. Vamos deixar melhor? Se eu jogar aqui, nessa minha função ax mais b, o valor x1, joguei aqui, pum, isso vai estar respondendo a esse valor, vai estar saindo, essa operação toda aqui, vai estar correspondendo ao valor y1. Beleza? E se eu jogar x2 na minha função, vai estar saindo y2. São dois pontos genéricos que eu estou pegando, e esses dois pontos são importantes por quê? Vamos supor que eu não sei quem é A e não sei quem é B, tudo bem? Mas eu conheço dois pontos que estão na minha reta, dois pontos que estão na minha função ax mais b, beleza? Minha função do primeiro grau. Ora, se eu sei esses dois pontos, eu consigo construir essas duas equações, concorda? Porque o ponto y1, x1, y2, x2, esses dois pontos, eles satisfazem isso aqui, que y vai ser sempre um ax mais um b, beleza? Então, quer dizer que, basicamente, se eu jogar x1, y1, x2 e y2, eu vou estar gerando essas duas equações. E o que eu não sei nessas duas equações? Eu sei quem é y1 e y2 e eu sei quem é x1 e quem é x2, mas eu não saberia, nesse meu cenário hipotético, quem é a e b. Eu teria duas incógnitas, que seria a e b, e quantas equações? Duas também. Logo, eu conseguiria achar quanto vale meu A, quanto vale meu B. Ou seja, quais são os coeficientes da minha função do primeiro grau, de tal forma a ela passar pelos pontos x1, y1, x2 e y2. Beleza? Isso é muito importante, porque na questão de hoje a gente vai estar usando esse conceito aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, esse era o nosso Relembrando de hoje. A nossa intenção era muito trabalhar um pouco desses gráficos aqui. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai partir para a leitura da questão para a gente poder brincar melhor com ela. Então, pessoal, agora a gente vai partir para a leitura da questão, beleza? Ó, a questão fala assim para a gente, ó.
Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Tá vendo que eu já tinha comentado de gráfico no Relembrando, né? A importância dele vai ficar bem clara agora quando a gente for resolver essa questão. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses, ou seja, tem mais coisa aí que não está exposta no gráfico, né? Para o mês 7, mês 8, mês 9 e por aí vai. Beleza, aí deu um gráficozinho do nível de reservatório, né? Que é a capacidade, né? O percentagem com relação à capacidade máxima do reservatório em relação ao mês, né? Uma reta, coincidentemente é uma reta, né? Vai ser basicamente uma função do primeiro grau, que vai ter a relação desse y, né? Que seria a porcentagem com relação à capacidade máxima e o x sendo o meu mês. E ele fala assim pra gente, ó, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Daí vai ter umas alternativas e a gente vai partir para a questão em si. Então, pessoal, agora que a gente já leu a questão, vamos partir para a resolução, que eu já coloquei umas coisas mais importantes que tinha na questão no quadro para a gente poder trabalhar melhor, beleza? Então vem comigo que a gente vai detonar essa questão. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, ele tinha falado lá, contextualizou bastante, é uma questão do Enem, gosta muito de contextualizar, mas basicamente tem um gráfico, né, e que é o tempo mínimo para chegar no ponto 0, né, que não tenha nenhuma água no reservatório. Basicamente aqui no eixo Y, a gente tem a porcentagem com relação à capacidade máxima do reservatório, ou seja, o quanto ele está dentro do máximo, que pode ser o máximo é isso aqui, é 10%, 20%, 30%, e vai basicamente oscilando a porcentagem em relação à capacidade máxima desse reservatório, certo? E no meu eixo X, basicamente eu tenho os meses do ano aí que vão estar ocorrendo esse monitoramento. E eu tenho uma retinha aqui, essa retinha aqui, basicamente é o gráfico, né, da dependência da porcentagem que tem do meu reservatório cheia em relação ao tempo que está passando, né, em relação ao mês que eu estou fazendo esse monitoramento. Olha só, esse gráfico aqui é uma reta decrescente, não é? Será que eu já vou ter uma coisa parecida? Rapaz do céu, igualzinho, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, basicamente, eu tenho que esse gráficozinho que está aqui, essa reta, é uma função do primeiro grau, com formato AX mais B. Então, vamos botar essa informação aqui. Eu sei que isso aqui, basicamente, é um Y igual a um AX mais B. Né? Basicamente, Y é uma função de quem? De X. Em que Y é a porcentagem em relação à capacidade máxima e X é o meu mês, tudo bem? Essa é a minha funçãozinha que está sendo denotada aqui. Olha que coisa interessante. Ele quer saber, basicamente, o tempo mínimo para chegar no nível 0. Reflete comigo, pessoal. O nível 0 que tem no reservatório representa quantos por cento da capacidade máxima dele? 0%, concorda? Por quê? Eu tenho um reservatório cheião aqui, está cheio até aqui. Quando eu chegar no nível 0, quer dizer que eu vou chegar até o chão, basicamente. Não vou ter mais nada nesse reservatório. Eu vou ter chegar esgotado o meu reservatório. Então, representará quantos por cento da minha capacidade máxima? 0%, porque eu não tenho mais nada nesse cara. Então, basicamente, ele quer o tempo mínimo para que Y chegue a 0, que significa 0% da capacidade máxima. Tudo isso contado a partir do mês 6. Isso é um ponto bem importante. Ele deu como restrição da questão. Ora, nesse gráficozinho aqui, eu consigo saber onde é que vai tocar onde é que Y vai ser 0. Isso aqui é meu Y, né? Vamos deixar bem nítido para todo mundo. Isso aqui é o meu Y, isso aqui é o meu X. E eu tenho que o meu Y está variando aqui até chegar aqui, que seria no ponto 0 do Y, concorda? É o ponto que ele toca nesse eixo X. Ora, mas eu não sei como é que a minha função é. Eu não sei onde é que vai ser. Vai ser aqui, vai ser em x igual a 20, x igual a 10, x igual a 15. Eu não sei dizer, concorda? Porque eu não sei quem é essa minha função aqui. Porque eu não sei quem é nem A, nem sei quem é B. Eu não sei quem é nenhum desses dois caras. Então, como é que eu vou saber quando vai ser quando eu jogar y igual a 0 lá? Eu não faço a mínima ideia atualmente. Então, uma pergunta que a gente tem que ter é, ora, eu consigo descobrir quem é A e quem é B? Se eu conseguir, eu consigo depois jogar y igual a 0 e eu acho meu x para que isso aconteça. Concorda ou discorda? Beleza. Ora, o que eu vou fazer aqui então?
olha, eu tenho que olhar para o meu gráfico, já que eu sei o meu gráfico, eu consigo olhar para o gráfico. Se eu olhar aqui, eu tenho um gráfico em que eu tenho vários pontos nesse gráfico. Eu, obviamente, coloquei os pontos mais interessantes para a gente. Eu botei esse ponto aqui de 30%, quando o x for igual a 1, e botei esse ponto aqui de 10%, quando o x for igual a 6. Basicamente, esses dois casos aí que a gente está trabalhando. Por que eu fiz isso? Porque, como a gente falou no nosso quê? Relembrando, se eu souber dois pontos que pertencem ao gráfico da minha função f de x, ou seja, pertencem a quem? A minha reta, se eu achar dois pontos desse cara, basicamente eu consigo gerar um sisteminha em que eu acho A e B. Esse foi o bizu que eu passei para vocês durante o Relembrando. Vamos pôr esse bizu em prática agora aqui, pessoal. Então eu tenho aqui o quê? Eu sei que é desse formato, né? Y igual a x mais b, né? E eu sei que esse ponto 1, né? Os pontos 1 e 2... 1 e 2, eles são pontos que estão na reta. São pontos, 2 estão na reta. Portanto, eu tenho o quê? Usando o nosso Relembrando, eu consigo brincar aqui, ó. Eu sei então que, se eu pegar aqui o y do ponto 1 e o x do ponto 1, jogar lá, eu vou ter uma relação, concorda? Ele tem que satisfazer essa relação. Eu tenho que o quê? Que 30%, ele vai ser o quê? A, que multiplica o x do ponto 1. Quem é o x do ponto 1? Ele deu, é 1, mais um bzinho. E eu sei que nesse ponto 2, que eu escolhi também, eu tinha vários pontos no gráfico, eu escolhi esses dois pontos estrategicamente, porque eu sou um cara mais malemolente, então eu escolhi dois pontos que fossem muito claros para a gente o valor, né? Então eu tenho aqui 10%, y igual a 10, vai ser o quê? Quando x for igual a 6. Todo mundo concorda com isso aqui? Faz todo sentido, não é não? Porque esses dois pontos, 1 e 2, eles estão na minha reta, logo eles pertencem à minha função. Então, se eu jogar x igual a 1 e y igual a 30, é o ponto 1. Se eu jogar x igual a 6 e y igual a 10, é o meu ponto 2. Com esses dois pontos, eu formei esse sisteminha aqui, que eu não sei quem é A nem quem é B. Beleza. Vamos resolver o sistema agora, né não? Olha só. Eu tenho um sisteminha que eu não sei quem é A e não sei quem é B. Olha, eu vou ser um pouco danado isso aqui, né? Se eu chamar isso aqui de equação 1 e isso aqui de equação 2, pessoal, eu posso utilizar mais de um método para resolver. Eu poderia usar a adição ou a substituição, dois métodos diferentes, né? Mas eu poderia fazer uma coisa esperta, né? Eu posso muito bem utilizar o método da adição aqui. Por quê? Se eu pegar a equação 2 e subtrair da equação 1, B vai ficar menos B e vai dar quanto? 0. Só vai sobrar quem é o meu? A. Então, eu vou gerar uma equação com uma incógnita, que é o que eu quero, né? Então, obviamente, eu vou fazer essa jogada danada, digamos assim. Eu vou pegar a equação 2 e vou subtrair da 1. Tudo bem? Todo mundo. É esse menos esse menos esse. Tudo bem? Vamos fazer aqui e ver o que dá. Vamos lá, pessoal. Portanto, se eu fizer aqui 2 menos 1, vem isso aqui. Olha o que vem. 2 menos 1, né? Vai ficar 10 menos 30. Por quê? Opa, é isso mesmo, 10 menos 30. Peguei o cara daqui da 2, subtraí da 1, que vai ser igual a 6A menos A. A 6A, no caso, perdão. 6A mais o B. Menos o que tem aqui em cima. A mais B. Tudo bem? Beleza, né? Olha, quando eu fizer esse chuveirinho aqui, esse vai ficar o quê? Olha o que a gente tem. Menos 20 vai ser 6A mais B, menos A, menos B. O que eu faço com esse B? B menos B é 0. Jogada esperta, né? Poderia fazer substituição? Poderia, tá? Pode ficar tranquilo. Só fui um pouco mais danado aqui na minha solução. Então, eu tenho aqui 5A é igual a menos 20, portanto, A é igual a menos 4. Tudo bem? Agora eu achei o A, eu jogo ou em 1 ou em 2 e descubro quem é o meu B. O que eu vou fazer? Vou jogar em 1, tudo bem? Vou colocar aqui só para ficar mais bonitinho, vou botar uma setinha aqui.
eu vou fazer uma setinha aqui também, tá? Então, você substituindo A igual a menos 4 em 1. Vou substituir. Onde tem A, eu boto menos 4. Vamos ver o que acontece. O que vai ter? Vai ficar 30. Vai ser igual a menos 4 mais B. Passando o menos 4 para lá, somando, eu vou achar que B é 34. Portanto, olha só o que a gente tem aqui, pessoal. Eu tenho que a minha função é essa funçãozinha aqui, ó. É uma função y igual ao quê? Onde tem A, eu vou trocar por menos 4. Onde tem B, eu vou trocar por 34. Então, y vai ser menos 4x mais 34. Ora, o que eu quero é o quê? O tempo para eu zerar o meu nível, certo? Então, eu tenho que colocar o quê? Eu quero saber qual é o valor de x, né? Tal que y é igual a zero, né? Eu preciso saber essa informação, né? Onde é que vai ser? Qual mês é que ele vai estar zerando? Eu não sei quando ele vai estar zerando, vou ter que descobrir. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar y igual a zero na minha função. Por quê? É o momento que ele vai estar tocando aqui, em algum lugar que eu ainda não sei quem é. E eu descobri A e B, agora eu consigo achar esse cara. Então, vamos fazer essa jogada. Então, vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer y igual a zero, porque isso é o nível zero, como a gente tinha discutido. Quando eu não tenho mais nada no meu reservatório, eu tenho 0% da sua capacidade máxima, né, não? Então, vamos lá. Eu vou ter que menos 4x mais 34 é igual a zero. Passando para o outro lado, eu tenho que 4x igual a 34. Portanto, x vai ser 34 dividido por 4. Quando eu fizer essa continha, 34 dividido por 4 vai dar 8,5. Tudo bem? Isso é em meses. Ora, para refletir. Então essa é a resposta, não, professor? Por quê? Porque esse é o tempo mínimo para que eu chegue a zero. Porque eu vou partindo do mês zero, tá caindo a quantidade do nível lá, tá caindo. Quando der 8 meses e meio, vai chegar no zero. Porque eu acabei de jogar aqui, seguindo essa minha reta, ele vai se prolongar em algum momentozinho aqui, ele vai estar tocando. E esse momento vai ser quando o x for 8,5. Ora, essa era para ser a resposta, não? Mas, rapaz, se você olhar a alternativa, não tem nenhuma alternativa com essa resposta. Por que será? Ora, porque ele pediu para o tempo mínimo a partir de que mês? O sexto, né? Então, essa não é a minha resposta. Esse não é meu tempo mínimo a partir do sexto mês. Ele é o tempo mínimo geral. Mas eu quero contando a partir do sexto mês. Então, vamos colocar aqui a condição que ele quer. Vamos fazer a partir do sexto mês. Então, eu tenho que ter min a partir de sexto mês, vou botar aqui 6 meses, o sexto mês, ele vai ser o quê? Vai ser o x que eu achei ali, 8,5, subtraído do 6. Porque agora eu estou adiantando a minha referência de comparação de tempo passado. Então, vai ser o quê? 8,5 meses menos 6 meses. 2,5 meses. Ora, o que é 2,5 meses, pessoal? O que é esse danado desse 2,5 meses? Ora, é 2 meses e quê? E meio. Logo, é a alternativa letra A. A alternativa é a letra A. Vamos só recapitular rapidinho, pessoal, para vocês entenderem o raciocínio. Olha, eu vi aqui que era uma reta. Se eu vi que é uma reta, eu sabia que isso aqui era uma função do primeiro grau. Ou seja, a dependência do nível, do percentual do meu nível máximo, ou seja, o quanto que eu tenho em relação ao meu nível máximo, que está decaindo com o tempo, obviamente, como está mostrando na reta. Em relação ao tempo que eu estou medindo, se é o mês 1, mês 2, mês 3 e por aí vai, é uma reta do primeiro grau. Beleza, uma função do primeiro grau. Tranquilo, mas eu não sei quem são os coeficientes A e B, e eles são muito importantes porque eu quero saber o tempo para ele chegar no nível zero, ou seja, quando o percentual que eu representar do todo for nulo, porque eu não vou ter nada em relação ao total que eu tinha, né? Então eu não vou ter nada, vai ser zero o meu y. Eu quero saber quando é que o y vai ser zero, qual o valor de x, ou seja, quantos meses vão ter passado para que isso aconteça. Ora, se eu não sei nem A nem B, eu não consigo só olhando para cá descobrir. Então o que eu tenho que fazer?
eu pego 2 pontos do meu gráfico, ou seja, 2 pontos que pertencem à minha reta, e utilizo como referência, porque aí eu consigo, como a gente falou no nosso quê? Relembrando, se eu sei os 2 pontos que passam pelo meu gráfico, passam pela minha reta, eu consigo jogar aqui e mandar brasa, sem problema nenhum. Eu acho A e acho B, um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Fiz o sisteminha, resolvi, achei A, achei B. Pum, beleza, já sei qual é a minha equação, perdão, qual é a minha função. A minha função é essa, y igual a menos 4x mais 34. Ora, se eu quero o nível 0, eu quero que y seja 0. Faço y igual a 0, acho o meu x. Mas isso não é a minha resposta, porque a minha referência tem que partir do 6. Então, eu subtraio o 6 e acho a minha resposta. Beleza, pessoal? É mais ou menos isso aí, é uma questão bem elaborada, né, não? Então, pessoal, como vocês devem ter percebido, é uma questão bastante elaborada, ela tem bastante gráfico, perceber como é que é a função e tudo mais, então ela é bastante interessante, bem completa sobre a função do primeiro grau, né, não? Então, a gente espera que tenha agregado bastante valor à aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula.